Deus seja honrado e louvado por nossas vidas, reconhecendo a sua boa mão para conosco. Nós estamos aqui para estudar Filipenses capítulo 2, o versículo ainda 1. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos de misericórdias. Nós estamos nesse ponto, alguma comunhão do Espírito. Como é extremamente importante nós pararmos, avaliarmos e entendermos o que a Escritura diz com respeito à nossa unidade em Cristo, à nossa união como corpo de Cristo. Deus nos concedeu essa comunhão do Espírito não meramente no sentido de servir, de ser servos do corpo, de promover a edificação do corpo, o crescimento do corpo, mas há uma unidade nossa em Cristo, onde Paulo escreve Efésios 4, dizendo que há um só Cristo, um só batismo, uma só fé, um só Espírito, há um só Deus, que é Pai de todos, que permanece em todos e que age em todos. Nós precisamos entender essa unidade para que nós vivamos ela como algo que seja perceptível pelo mundo, pela própria igreja, pela nossa própria família, para que isso possa impactar, para que isso possa fazer diferença, para que isso possa causar transformação em nós, atitudes, ações louváveis, bíblicas, que nos evidenciam como cristãos, como pessoas salvas. Quando fomos salvos por Deus, Deus fez uma grande obra miraculosa em nós através do Espírito Santo. Eu estava mencionando nossa lição de escola dominical, dizendo que não é meramente uma mudança de religião, não é meramente uma mudança de denominação, mas algo que Deus operou de forma interna no nosso coração e na nossa mente. Ele tirou o nosso coração de pedra, nos deu um coração de carne e nos fez novas criaturas. Paulo, escrevendo 1 Coríntios 12, versículo 13, ele fala que todos nós fomos batizados em Deus pelo Espírito Santo na nossa conversão, na nossa regeneração. Efésios, 1 capítulo, versículo 13 e 14, diz que, tendo ouvido o Evangelho e tendo crido no Evangelho, nós fomos salvos, fomos regenerados, fomos selados, batizados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, do nosso resgate em Cristo Jesus. Vejam que essa comunhão do Espírito, essa unidade do Espírito, a minha unidade com você em Cristo, a sua unidade comigo em Cristo, ela é muito mais do que uma denominação, ela é muito mais do que uma mera religiosidade, ela é algo que é estabelecido de Cristo a nós. É um vínculo que o próprio Cristo promove por meio do Espírito, por meio de uma conversão, por meio de uma regeneração. Por isso é que Paulo está dizendo, olha, se há alguma exortação em Cristo, que ela seja revestida dessas virtudes, dessas características. Nós precisamos entender isso, enquanto família, enquanto igreja, que Deus fez essa obra sobrenatural através de nós, ou em nós, através do Espírito Santo, e que essa obra nunca será desfeita. Essa expressão em Efésios 1,14, né? E ele é o penhor da nossa herança, o penhor do nosso resgate em Cristo, e Cristo voltará para nos buscar, porque nós somos sua propriedade exclusiva, por isso ele nos selou, por isso ele deixou o Espírito Santo habitando em nós, como penhor dessa herança, como garantia. Nós temos que entender isso, eu e você, nós membros da nossa família, nós membros professos, genuínos de uma igreja cristã evangélica, nós temos essa unidade, nós temos essa garantia. A obra sobrenatural que Deus operou em mim e em você, ela nunca terá fim. Nós seremos resgatados e buscados por Cristo, e Ele deixou esse Espírito para que nós tenhamos essa unidade. Por toda a eternidade, nós seremos o corpo de Jesus Cristo. Nós seremos vinculados a Cristo, ligados a Cristo, dependentes de Cristo e dependentes um dos outros. Isso é por toda uma eternidade, isso não é só para aqui e agora. Nós sempre seremos irmãos em Cristo. Por isso, na nossa ressurreição,
a minha mãe, né, o meu pai, aqueles que morreram em Cristo, nós seremos irmãos em Cristo, nós seremos os membros do corpo de Cristo por toda a eternidade. Isso implica que nós deveríamos considerar mais a nossa unidade aqui na Terra como família da fé. Nós deveríamos considerar a nossa unidade em Cristo, entender que nós só temos um único Deus, um único Senhor, uma única fé e que esse Cristo nos torna um nele. Efésios 4, versículo 3, Paulo nos exorta então a fazer todo o esforço diligentemente por preservar essa unidade. Observe, Paulo está dizendo, nós devemos nos esforçar diligentemente para preservar essa unidade. E nós temos que nos perguntar, o que é que nós temos feito para promover essa comunhão do Espírito? Se ela foi promovida, se ela foi estabelecida pelo Espírito, por Cristo, o que nós estamos fazendo para preservá-lo? Como que nós estamos trabalhando e promovendo edificação para que a gente cresça nessa unidade? O que nós estamos pensando e promovendo para estreitar mais essa unidade, para que nós sejamos mais vinculados, para que nós sejamos mais ajustados, para que nós sejamos mais sustento, mais suporte uns para os outros. Observem que o Espírito Santo mesmo, ele não se cansa de trabalhar em nossa unidade. Ele faz com que nós tenhamos todos os recursos, todos os meios para que essa unidade ela seja real, ela seja algo fundamental, ela seja visível, ela seja perceptível e ela seja transformadora. Uma das formas que o Espírito Santo continua trabalhando, fazendo para que todas as coisas, para que nós tenhamos essa unidade, é a manifestação do seu fruto em nós, conforme Gálatas, capítulo 5, versículo 22 a 23, quando ele diz que o fruto do Espírito é amor, é alegria, é paz, é longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio, fidelidade. Ele está dizendo, e contra essas coisas não há condenação. Então o que nós precisamos fazer para preservar essa unidade, essa comunhão do Espírito? Exercer amor, exercer alegria, exercer paz, exercer benignidade, longanimidade, fidelidade, misericórdia, mansidão, domínio próprio. Todas essas coisas precisam ser desenvolvidas, exercitadas por nós. Por quê? O Espírito Santo estabeleceu a nossa unidade, ele promove meios por meio do seu fruto, manifestando em nós cada uma dessas características, para que nós, exercendo esse fruto, pratiquemos a unidade, vivenciemos a unidade e vamos estreitar essa unidade, tanto na minha família, tanto na minha casa, como na igreja. Pedro, escrevendo a sua segunda carta, lá no primeiro capítulo, ele fala que tudo que nós precisamos para preservar a nossa unidade, todos os recursos, todas as promessas, elas nos foram dadas em Cristo Jesus, da parte de Deus Pai, por meio do Espírito Santo em Cristo Jesus. Então Pedro, escrevendo a sua segunda carta, o primeiro capítulo, versículo 3 até o versículo 7, ele fala que nos foram doadas todas as ricas e mais preciosas promessas que podem nos tornar participantes, né, da glória divina ou da divindade, né, do próprio Deus. Como? Nós não nos tornaremos divinos, nós não seremos divinos, mas nós teremos atributos comunicáveis de Deus que nos torna a imagem e semelhança dele. Nós exercitamos esses atributos comunicáveis que Deus tem comunicado a mim e a você, para que nós vivamos na prática, para que isso seja exercitado dentro da família, para que isso seja exercitado dentro da própria nossa igreja, a começar na vida do pastor, dos presbíteros, dos diáconos, professores, superintendentes, cada criança, cada adolescente, cada jovem, dentro da minha família, pai e mãe, esposa, filhos e pais. Isso precisa ser exercitado, fazendo uso de todos esses dons e de todos esses recursos, de todas essas ricas promessas que Deus nos concedeu. Deus nos deu essa comunhão do Espírito e exige de nós que nós nos esforcemos para preservar e vivenciar isso de modo prático a cada dia da nossa vida. Diante de tudo isso, pense, olha,
Cristo veio para nos salvar, Cristo veio para nos ajudar, Cristo veio para nos encorajar, Cristo veio para nos confortar com amor em tempos de desânimo, em tempo difícil, em tempo de medo. Ele nos deu o seu Espírito Santo, que nos fortalece, que mantém essa unidade, que nos dá o seu fruto, que manifesta o seu fruto em nós. Não há como desculpar, não há como nós fraquejarmos, não há como desanimar. Nós temos todos os meios, todos os recursos, todas as promessas divinas de Deus nos foram dadas. O fruto do Espírito Santo é algo que o Espírito promove, não é aquilo que nós promovemos. Ele promove em nós. Nós temos o dever, o esforço diligente de praticar tudo aquilo que nos é dado, que nos é proporcionado para que vivamos essa unidade da comunhão do Espírito. Paulo diz: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, que isso seja realidade na minha vida, na sua vida, na vida da sua família, na vida da nossa igreja. Que o mundo cristão, que o mundo, da igreja cristã fiel a Cristo possa evidenciar essa comunhão e mostrar ao mundo a nossa unidade, como Jesus nos ensina em João 17, para que o mundo conheça. Senhor, faça com que eles sejam um como nós somos um, para que o mundo saiba que Tu me enviaste. Deus abençoe a sua vida. Deus desafie você a se esforçar diligentemente para preservar essa unidade. Nós que fomos batizados em uma só fé, em um só batismo, em um só Espírito, temos um só Deus, Pai de todos, que age em todos, que está em todos, cujo fruto do Espírito é manifesto: alegria, paz, amor, benignidade, longanimidade, mansidão, misericórdia, domínio próprio, fidelidade. Todas essas coisas sejam visíveis em nós. Deus assim o abençoe. Deus nos abençoe e nos sustente para a honra e glória dele. Até mais.